há a possibilidade de um... Oi, Ney? 136. Que há a possibilidade de se instalar empresas no Distrito Industrial que precisam dessa lei ser modificada. Está em votação o pedido de inclusão do presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão do projeto 136/2011. Projeto de lei número 136/2011, de autoria do prefeito municipal, que reinstitui a zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão no Distrito Industrial 2 e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Leandro Anastácio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Eu já coloquei em votação a dispensa da leitura dos pareceres, né, Flávio? Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação da segunda discussão na mesma noite. É regimento. Discussão única? Absoluta é única? Desculpa, senhores vereadores. É discussão, então não é a primeira. Vamos, Flávia, vamos de novo. Vou pedir a retificação porque eu coloquei em primeira discussão. Então é discussão única. É discussão única. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador, professor Reginaldo, solicita apreciação na redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei que será encaminhado ao Executivo para sanção. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. Vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não. Solicitação do englobamento sem destaque. O vereador que quiser fazer algum destaque, peça no microfone. Vereador... Não. Vou falar... Não, tem... Pergunta o nome do vereador, ele fala... No... Não, eu quero falar dos meus. O vereador que se achar necessário, peça o destaque do seu requerimento. Vamos pedir ao primeiro secretário que proceda a leitura. 224/13/2011, André Rezec. 24/14, André Rezec. 24/15, Leandro. 24/16, Juninho Leite. 24/17, Aparecido Cipriano, destaque. 24/18. Destaque. Destaque também. 24/19, doutor Otávio. Pelo número do requerimento. Pediu o número do processo? Então, vamos voltar lá no comecinho. 1050, André Rezec. 1051, André Rezec. 1052, Leandro. 1053, Juninho Leite. 1054, Aparecido Cipriano, destaque. 1055, Juninho Leite Cipriano, destaque. 1056, doutor Otávio. 1057, Aparecido Cipriano, destaque. 1058, José Francisco Cabral Miziara. 1059, Kiko Miziara. 1060, Kiko Miziara. 1061, Kiko Miziara. 1062, Aparecido Cipriano, destaque. 1063, Olímpio Jorge Nabem. 1064, Olímpio Jorge Nabem. 1065, Olímpio Jorge Nabem. Tudo destaque do Olímpio. 1066, Olímpio Jorge Nabem, destaque. 1067, Olímpio Jorge Nabem, destaque. 1068, Olímpio Jorge Nabem, destaque. 1069, Olímpio Jorge Nabem, destaque. 1070, Olímpio Jorge Nabem, destaque. 1071, Paulo Henrique Correia.
1072, Paulo Henrique Correia. 1073, Paulo Henrique Correia. 1074, Paulo Henrique Correia. 1075, Paulo Henrique Correia. 1076, Paulo Henrique Correia. 1077, Paulo Correia. 1078, Paulo Correia. 1079, Guilherme Henrique de Ávila. 1080, Guilherme Henrique de Ávila. 1080, Guilherme Henrique de Ávila. 1081, Guilherme Henrique de Ávila. 1082, Guilherme. 1083, Guilherme. 1084, Guilherme. 1085, Guilherme. Indicações. 79, Cipriano, destaque. 80, Cipriano, destaque. 81, Cipriano, Guilherme. destaque. 82, Cipriano, destaque. 83, Juninho Leite. Posso falar todos? Está em discussão os requerimentos 1054, 1055, 1057, 1062 e as indicações 82, 81, 80 e 79 do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, passar, já que nós tivemos um trabalho de elaborar, né, com nossa assessoria, todos os requerimentos, indicações, nós gostaríamos de passar à população que nos acompanha pela internet também, né? Nós estamos pedindo um semáforo ali na Roberto Frade Monte, 42, para distribuir melhor o trânsito. Ali tem um fluxo muito grande, nós vamos demonstrar ali, olha ali, ó, o local, o perigo que tem. Tem ali, ó, logo lá na frente ali, ó, tem um semáforo que está desligado. Então podia trazer ele para cá, que, né, o local está errado, né? Então nós estamos pedindo que traga esse semáforo um pouquinho mais para cá. Se vocês verificarem, ali dá mais ou menos uns 10, 15 metros, né, do local. Que aí fica mais fácil o trânsito no local. Olha lá, ó, o perigo, como é que fica. Se vê um carro de lá, outro vem de cá. Então é importante que haja um semáforo. No bairro Jardim Universitário, nós estamos pedindo a sinalização de solo e colocação de placas para orientar melhor os motoristas. Ali foi feito o asfalto, foi feita toda a parte de infraestrutura por parte do loteador, mas infelizmente o local está sem sinalização. Olha como é que está o local. Sem sinalização nenhuma. E o pessoal usa essa rua aí, ó, para atravessar do bairro do Jardim Soares para o Nadir Quenan, para a Coab Pedro Cavalini. Então existe um movimento grande, principalmente nessa rua aí. Colocar a placa? E pintar o solo? Não. Sinalização do solo, nossa. Então nós vamos pedir também, pedir um adendo que seja mandada uma cópia ao loteador, né? Então, inclusive com as fotos. É bom que a gente solicite um adendo, né, nesse requerimento aí. Na Mário Petroni, carro rotatória, Joaquim Francisco da Silva e a Alda Queiroz de Carvalho, a construção de calçada, pois ali bastante pessoas saem do trabalho para ir embora e utiliza aquelas calçadas. Se vocês verificarem ali no solo, tem uma calçadinha feita para quem vem do distrito industrial. Olha lá, mas chega ali já não tem mais nada nesse local onde tem os eucaliptos, né? Ali atrás, onde foi encontrada aquela moça esses dias que foi assassinada, parabenizando já a Polícia Civil por já esclarecer o crime, né? Então, olha lá, o local, dá uma olhada.
na Mário Petroni, você verifica que vem uma calçadinha ali que dá para as pessoas caminharem. A hora que vira para o lado ali, para sair, entrando no Barretos 2 e saindo para o lado do Alto Sumaré, Santa Helena, não tem essa calçadinha, não tem. Então poderia ser feito para o pessoal caminhar sobre ela. Olha ali o local. Na João Paraçu, com a Avenida Nossa Senhora da Aparecida, nós estamos pedindo que seja feito o recapeamento e o tapa-buraco ali no Jardim Soares. Isso aí, né, o munícipe nos solicitou. Se você verificar, inclusive tem até, olha o asfalto, a situação que está no asfalto. Não está legal, nós precisamos, inclusive nascendo até mato no asfalto. Olha lá no canto. Então nós estamos solicitando nesse local que seja feita essas benfeitorias. Na 19, K8 e A12, ali existem vários escritórios e alguns consultórios. E nós precisávamos que fosse demarcada a área de estacionamento de moto e bicicleta. Porque muitas pessoas param moto e bicicleta. Olha como é que fica o local, olha. Ali nós estamos as motos paradas. Olha as bicicletas lá atrás. Como é que o pessoal faz, os meninos que trabalham ali. Olha lá, todas elas penduradas e trancadas ali. Seria interessante se nós tivéssemos um bicicletário e demarcasse o estacionamento de moto no local. Olha como é que fica. Acaba atrapalhando até a população que vem a pé ali, ó, pelo local. Então, nós estamos solicitando que na 19 seja feito, marcado estacionamento de moto, bem como um bicicletário. Essa é a indicação minha e do Juninho. Nós estamos já vendo a possibilidade de desmanchar a pista de bicicross que tem ali na entrada do Barretos 2. A população, por incrível que pareça, reclama demais dessa pista. Tá? E outra coisa, 500, eu e o Juninho, nós estamos conseguindo com o deputado Nelson Marqueselli 500 mil reais. Então, esses 500 mil reais é na parte de esporte e lazer, pode muito bem ser utilizado para ser feita uma quadra naquele local. Então, nós estamos verificando, olha a situação desse bicicletário aí. E na entrada de um bairro que tem 12 mil, né, habitantes. Isso aí é um alvo, acho que todos os vereadores já tiveram. Infelizmente, essa obra não deu certo, é alvo de reclamação de toda a população. Nós, os vereadores que sentam ali no Barretos 2, recebem críticas a respeito dela. E até a Polícia Militar tem criticado, porque tem sido utilizado para uso de drogas no local. Porque tem os morros, dá para a pessoa esquivar entre eles. Olha lá, ó. Olha o local. Nós estamos fazendo um voto de louvor e congratulação para a senhora Cecília Ferreira, amigo da escola. Ela fez um jardim na escola Maria Alves Barcelos, né? Ali no São Francisco. Olha, isso aí foi construído pela senhora do local, num programa amigo da escola. Eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho feito pelas pessoas. Olha, ela recebia uma homenagem na escola, as fotos da homenagem. Então é importante que a Câmara também reconheça o trabalho do cidadão, um trabalho voluntário, anônimo, porque em nenhum momento ela queria aparecer. Nós estamos fazendo isso aí até sem autorização dela. Em cima do programa de combate às drogas, nós decidimos que a gente vai valorizar sempre o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil durante a semana. Nós temos verificado que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil tem feito seu trabalho no que tange a apreensão de drogas. Por pouco que seja, está sempre apreendendo. Então, nós fizemos isso aí, ó. Isso aí são ocorrências de uma semana só, em que, se você verificar 2 policiais por ocorrência, vocês vão ver quantas foram as ocorrências. Nós estamos homenageando o Tenente Messia, o Tenente Frugeri, o Sargento Marcos, Cabo André e as 2 Cabo Andréia, né? O Cabo Carregari, o Cabo Paulo Sérgio, o Soldado Edivaldo, o Cláudio, o Siquinelli, o Basto, o Fábio, o Ribeiro e o Mariano, né? Que durante essa semana tem feito um trabalho muito bom, eles têm feito um trabalho bom. Já começamos a semana com várias apreensões e eu acho que é esse o caminho. Nós, como poder público, nós temos que orientar os pais que abracem seus filhos, que tragam seus filhos para junto de si, que evite esse mundo da droga, que quanto mais próxima a família tiver, melhor tá certo? Mas nós temos que continuar contribuindo para isso. Não adianta também ficar só esperando que um ou outro faça. Nós temos que contribuir. E a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito seu trabalho, tentando tirar de circulação o máximo de droga que eles encontram, com grandes e pequenas apreensões. Nós temos também ali o Soldado Rivas, o Carlos Alberto, o Rogério Monteiro, o Soldado Joaquim,
o Fabinho, o Bastos e a Elaine, né? A Soldado Feminina Elaine. Então, a gente gostaria de valorizar esse trabalho. Quanto às indicações e requerimentos, senhor presidente, é só isso. A gente espera que pelo menos alguma saia, né, do papel e seja resolvida. Aí, só para dar um toque, esses dias eu fui falar com uma pessoa, senhor presidente, sobre o problema da 7 com a 60, com a Uruguai. Aí falaram que era coisa de vereador, que ali não acontece nada. Hoje aconteceu mais um acidente naquele local. O Cobrinha morreu lá e hoje aconteceu mais um acidente. Continue em discussão os requerimentos. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tem que votar um a um nele? Tem. Está em votação o processo 79. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1054, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1055, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1057, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1062, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 82, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 81, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o 80, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem mais algum Está em votação o pedido de adendo no requerimento 80. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão do adendo. Está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão do adendo no requerimento, a indicação 80. Hoje falei para você, está aqui, ó. Está em discussão os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. 1065, 66, 67, 68, 69, 70, 1064 e 1063. Está em discussão. Com a palavra o autor. Vai discutir, não? Está em votação. O 1065, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 66. 1066, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 1067. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 68, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 1068. 1069, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1070, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 1064, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o 1063, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, os requerimentos do vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação agora o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria. Explicação pessoal do vereador Leandro Anastácio. Explicação pessoal? Com a palavra o vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Não saiu essa semana. Eu não. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham da galeria, munícipes que nos acompanharão pela TV Barretos, boa noite. Senhor presidente, eu solicitei o uso da palavra e quero ser breve para dizer aqui dessa tribuna e trazer ao conhecimento, principalmente naqueles que estão envolvidos neste assunto. E agora há pouco eu estava até conversando com o professor Reginaldo, que é com relação à natureza jurídica da FEB.
nós tivemos 2 recentes julgados, datados agora de 8 de agosto, funcionários que litigavam contra a instituição, na qual se discutia a natureza da FEB e eventuais verbas trabalhistas da qual entendiam que tinha direito. Aquelas mesmas verbas trabalhistas que eu disse aqui da tribuna, que a nossa lei não teria tanta eficácia e nós não estaríamos garantindo tudo aquilo que realmente eles acreditavam que seriam respaldados com a lei municipal. Diante disso, senhor presidente, a Vara do Trabalho de Barretos, analisando um pedido, e na oportunidade o patrono desse reclamante, ele fez a juntada do projeto de lei aprovado aqui dessa casa e que já está em vigência, e a juíza, utilizando dessa própria lei, ela entendeu que os contratos continuam sendo nulos. Consequentemente, não possuem direito esses trabalhadores, funcionários, professores que lá estão na FEB em receber as suas verbas trabalhistas de acordo como se estivesse com um contrato privado. Eu, lamentavelmente, trago essa notícia. Digo isso porque, naquela oportunidade, e voto contrário, fui o único daqui dessa casa, eu, dessa tribuna, dizia realmente isso, que nós teríamos que ter a cautela de criar uma expectativa e, no futuro, essa expectativa fosse frustrada, principalmente por todos aqueles que estavam acreditando no nosso trabalho. E, lamentavelmente, eu digo isso, que hoje eu trago essa notícia que em 2 recentes julgados agora de agosto, houve o entendimento da Justiça do Trabalho, entendendo que não há aplicabilidade dessa lei na relação trabalhista. Consequentemente, esses reclamantes, esses aqui, que utilizaram da própria lei, já estão com o seu direito, não está com o seu direito garantido pela lei municipal. Esse julgado já havia ocorrido na nossa cidade, não com base na nossa lei, apenas com base em entendimento da Justiça do Trabalho e dos fatos que estavam sendo ventilados, tanto por ambas as partes. E estava sendo mantido pelo tribunal. Agora, a Justiça do Trabalho utiliza a nossa lei, e ela é clara, dizendo ainda o seguinte, olha, ressalto nesse sentido que a Lei Complementar Municipal 154 de 2011, que previu a adoção do regime jurídico de direito privado pela ré, não deixou de constar de seu artigo 11 que a contratação de funcionários deverá ser precedida de processo seletivo público. Consequentemente, nossa própria lei diz que a contratação ela deve ser realizada por um processo seletivo público, ou seja, demonstrando ainda que tem um caráter público, que a natureza da FEB ainda vai ser discutida e muito, seja no amplo da Justiça do Trabalho, seja no amplo na esfera civil. Isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar novamente transtorno para todos aqueles que estão envolvidos. Não apenas para o patrimônio da instituição, que mais uma vez vai ficar à mercê de entendimentos jurídicos. Essa nossa lei não traz uma segurança clara para os envolvidos, porque se assim trouxesse, nós não estaríamos aqui hoje trazendo essa notícia de que 2 recentes julgados confirmaram que os contratos realizados pela FEB são nulos. Ou seja, continua em risco todos aqueles funcionários que estão lá, continua em risco de não ter os seus direitos percebidos na Justiça do Trabalho aqueles que ajuizaram as ações. Então, eu quero aqui lamentar essa situação e trazer a notícia aos aqueles envolvidos, aos atuais servidores, funcionários da FEB, professores, funcionários em geral e aos demais que litigam, que realmente essa lei, por hora, né, é um entendimento, é claro, é um entendimento dessa juíza, haverá recurso, mas continua o mesmo entendimento dos vastos julgados que aqui já foram proferidos pela Justiça do Trabalho de Barretos e confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, doutor Reginaldo, explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu também quero me manifestar a respeito desse julgado que foi proferido em Barretos e a respeito do que disse o vereador Leandro Anastácio. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que
é uma decisão ainda de primeira instância, né? Que cabe recurso, e isso vai ser julgado também nas instâncias superiores, eu imagino, né? Segundo lugar, nós temos que lembrar que um dos argumentos, o principal argumento utilizado nessa decisão foi a questão do patrimônio público, né? Dizendo que se a FEB foi criada com recursos públicos, ou seja, com o patrimônio dado pelo município de Barretos, então, em função disso, ela seria pública. Esse data máxima vênia é um argumento muito fraco. Por quê? Porque nós aprovamos aqui, como já muitas vezes ressaltei, aprovamos todas as sessões doação de áreas para as empresas se instalarem no distrito industrial. Essas empresas recebem terras do município, terras públicas do município. E essas terras são incorporadas ao patrimônio dessas empresas. Nem por isso essas empresas se tornam empresas públicas. Quer dizer, a questão da doação do patrimônio, a origem do patrimônio, a origem pública do patrimônio, não tem nada a ver com essa questão da natureza jurídica. É impressionante como as pessoas, às vezes, não enxergam o óbvio, né? E, além do mais, se o patrimônio é público, se é do município, o município tem o poder, tem o direito de dispor do seu patrimônio. Ou seja, o povo de Barretos, através de seus representantes, conforme já disse, tem o poder e tem o direito de dizer: esse patrimônio vai pertencer àquela empresa ou àquela fundação. E não cabe questionar a vontade do povo, a não ser que a lei seja inconstitucional, o que ela não é. Sobre a questão do processo seletivo, é bom lembrar que não é porque se exige processo seletivo que é também de direito público. Qualquer empresa séria, qualquer grande empresa séria, também ela passa a exigir um processo seletivo, um concurso, que não é concurso público para ingresso no serviço público, mas é um processo seletivo também. Essa é uma medida, é uma necessidade de moralização, de garantir igualdade de oportunidade para as pessoas. Então, não tem nada a ver também com a questão de ser com a natureza pública da entidade. Não é porque a lei exige processo seletivo que, então, ela é considerada pública. Não tem sentido isso. Qualquer grande empresa, um banco privado não faz concurso público, não faz processo seletivo, o Bradesco não faz, o Itaú não faz, enfim, qualquer grande empresa faz isso. Não há motivo. Mais uma coisa que tem que ser observada são as consequências desse posicionamento. Nós já dissemos aqui várias vezes, é muito fácil dizer, não é público, e esquecer as consequências desse posicionamento. Primeira consequência, a questão da precariedade que ficariam os funcionários, que lá trabalham há 20, 30 anos. Então, eles não têm direito algum? Foram todos contratados em boa-fé, prestaram inestimáveis serviços, construíram a entidade e não têm direito algum? Onde é que está a justiça disso? Onde é que está o bom senso disso? Pois é, o próprio seletista. Mas aí,